Uh. Yeah. 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 É isso aí, pessoal. Estamos aqui com vocês, participando de um Conectando Histórias. Você tá vendo que eu tô nova aqui nessa bancada desse programa, né? Vocês me conhecem aí de outros programas, mas hoje eu estou aqui fazendo Conectando Histórias, trazendo para você a história, o convívio, muita coisa gostosa aqui de uma convidada que veio de longe para trazer um pouquinho aí do que ela viveu, do que ela vive hoje, do que foi aí na sua infância, sua adolescência e tudo mais. E ela vai contar pra gente tintim por tintim, mas eu quero que ela se apresente. Ô, gente, obrigada, viu? Tô muito feliz de estar aqui em Pouso Alegre. Vim passar um frio de verdade, né? Direto de Belo Horizonte. Vereadora Marcela Trópia, muito feliz de participar aqui hoje com vocês. É isso aí, como ela falou, veio de Belo Horizonte, aquela terra quente, veio trazer frio pra gente, Eu que trouxe, né? Por nada não, mas cheguei no sul de Minas segunda-feira. Desde então tá fazendo frio. Bem, uma semana aí que virou o frio mesmo. Mas, Marcela, eu quero conversar com você. Hoje vai ser um bate-papo assim descontraído. Até porque com essa mesa maravilhosa aqui, gente, eu vou comer na tarde inteira. Vocês não reparam, não, viu? Mas é igual eu falo, pessoal, é pra comer mesmo. Quero que você conte pra gente a sua história, quem é Marcela, quem é a pessoa Marcela, como que começou, onde nasceu, como foi a sua infância, família e tudo mais. Então vamos começar lá do início, lá do nascimento. De onde veio Marcela? Do começo, né? 31 anos atrás, na verdade quase 32, eu nasci em Belo Horizonte, sou criada numa região lá chamada Jaraguá, que é uma região dentro da Pampulha, e sou filha de mãe professora, neta de avós imigrantes, e tenho raízes também em Ouro Preto. Parte da minha família é de Ouro Preto, que é a família Trópia, uma família bem tradicional lá na cidade. E eu nasci filha de mãe professora, como falei, e irmã de 2 irmãos muito mais velhos. Eu sou a rapa do tacho, como a gente gosta de falar. A surpresinha que veio no final. Exato, vim 8 anos depois do meu irmão e 12 anos depois da minha irmã mais velha. E exatamente por isso eu percebi que eu amadureci muito cedo, porque eu sempre gostei de falar, então ficar de fora das conversas da família não era uma opção, e muito novinha tive que ir correndo atrás mesmo desse exemplo, que eram os meus irmãos. Eu me interessei por política super jovem, eu tive a oportunidade de estudar em 2 excelentes escolas de Belo Horizonte, porque mamãe como professora tinha bolsa para todos nós, e na segunda escola, que foi o Colégio Magnum, eles tinham um grêmio muito ativo. Sim. E eu comecei a participar do Grêmio, era uma boa aluna, tinha boas notas, então eu podia, teoricamente, perder algumas aulas, né? Sim. E quando eu percebi, eu já estava apaixonada por política, pelo Grêmio, participando de simulações da ONU, já estava filiada num partido político de uma juventude, pensa bem, com 15 anos de idade. E eu lembro da minha mãe falando assim, minha filha, não quero ser envolvida nem com política e eu não quero que você dê aula no futuro. Não quero que você seja professora. E eu acho que hoje eu tô desonrando e orgulhando as 2 coisas que minha mãe falou pra eu não fazer, porque tô na política desde então, nunca mais saí. E continuo trabalhando na área da educação. Tenho um programa de liderança para jovens, né? E acabei me apaixonando por essa coisa que é sala de aula. Por isso que a gente tá se entendendo. Eu sou professora. Então pronto. Eu falo assim, toda roda de conversa a gente sempre acha ou uma filha de professor ou uma professora, né? E a educação é maravilhosa, né? Eu falo assim, eu me acho dentro de uma escola, tenho certeza que sua mãe hoje aposentou, ainda tá nativa. Aposentada deve ter quase 20 anos, quem diz que sai? Não sai da escola, gente, eu falo assim, isso que eu tenho lá minhas companheiras, minhas colegas lá de trabalho lá na escola, tem uma que já tá lá na escola, tem 27 anos, ela vai ter aposentado, já tem idade, tudo, e ela não aposentou, eu falo assim, Dri do céu, vai embora, ela falou assim, mas eu não consigo sair. Mamãe tem quase 50 anos de sala de aula, tem mais de 50 anos de sala de aula. Olha só, eu ainda tô no começo, eu tô com 13 anos de sala de aula. Mas já é uma jornada. Já é uma jornada,
é algo que eu gosto. Você comentou ali do Grêmio, né? A gente vê isso na escola, às vezes tem gente Flora, né? demais, e a gente já vê aquelas pessoas que têm aquele dom de liderança, né? Que começa a trabalhar com o Grêmio, já começa a se movimentar na escola. E com você foi assim no começo. Foi, eu comecei a experimentar e acabei decidindo que eu queria fazer administração pública, porque eu percebia que prefeitura, governo tinham muito poder de influenciar a vida das pessoas. Sim. E eu falei, bom, como é que eu vou entrar no governo sem ser indicação, né? Eu quero ter mérito para estar lá, não quero que ninguém duvide da minha capacidade. A melhor forma foi fazer administração pública. E hoje eu sou formada em administração pública, sou servidora de carreira do Estado, fiz Fundação João Pinheiro, que é uma fundação do governo estadual em que você estuda 4 anos e já sai na carreira de efetivo. É uma carreira de gestão do Estado. Então eu falo para vocês que eu conheci o Estado pelo esqueleto, antes de entrar para a política, o que foi ótimo, porque... Você veio com uma bagagem boa, né? E bagagem técnica, assim, porque é claro que é muito bom a gente entrar pelo engajamento, pela confiança das pessoas, pela mobilização, mas o mandato é muito difícil. Quando a gente chega lá dentro, você assusta. Nossa, peraí, é orçamento pra lá, é regra de lei pra cá, é lei que já existe, que eu tô querendo mexer, é coisa que eu quero fazer que não é competência de vereador. Então, ter estudado antes me ajudou a cortar caminho. Pra muita coisa. É interessante isso, porque a gente vê que tem gente que cai de paraquedas, né? Exato. E aí, às vezes, se decepciona, né, com a política. Eu vejo assim, que tem muita gente, às vezes, que é eleito, mas por ser, entre aspas, um famoso. Liderança comunitária. Hoje a internet faz você ter uma publicidade muito grande, né? De graça, praticamente, né? Então, acaba tendo conhecimento, sendo conhecido como um popular, aí as pessoas, ele entra na política, vai aproveitar essa oportunidade, né? Sim. E cai de paraquedas lá, né? Sem saber como que movimenta, como que trabalha, como que se cria um projeto, como que se vota um projeto, né? Qual que é o impacto desse projeto, né? Porque como que isso vai interferir na vida da sociedade, exato. Né? A gente tem muita responsabilidade. Mesmo o vereador, que parece que é um cargo menor do que os outros, mas o cargo de vereador, poxa, numa cidade grande como Belo Horizonte, aqui em Pouso Alegre também é uma cidade de grande porte. Se você for pensar, o vereador, ele muda as regras de construção. Muda tudo. Ele muda as regras, por exemplo, de mesa e cadeira de um bar na rua. Isso pode quebrar ou fazer um bar dar certo. Sim. Ele muda as regras, por exemplo, do ensino da cidade. Se vai ter qual tipo de disciplina no contraturno escolar. Ele pode mudar as regras, como eu falei, de construção, mas se vai ter prédio mais alto, menos alto, se um bairro vai ser residencial, se o outro não vai ser. Isso tudo impacta a cidade. Como que vai funcionar, por exemplo, um contrato de poda de árvores na cidade? O vereador tem poder para fiscalizar, para ver se o prefeito está fazendo da forma certa, para influenciar, por exemplo, na limpeza urbana da cidade. Gente, o vereador, se quiser, vai de A a Z. Pode fiscalizar um posto de saúde, pode, agora que a gente tem o dispositivo das emendas impositivas, ele pode direcionar recurso para uma área que às vezes está esquecida pela prefeitura e ele quer dar uma atenção. Numa experiência como essa lá em Belo Horizonte, tinha, assim, uma fila gigante de crianças para fazerem exames oftalmológicos. E a prefeitura não se movimentava, eu cheguei com aquele gás, né, de primeiro mandato, querendo fazer, e eu coloquei emendas, que são obrigatórias de serem executadas, nessa pauta. A Secretaria de Saúde adorou o projeto e colocou para rodar. 4 anos depois de muita batalha, de muita articulação, inclusive, entre Secretaria Municipal e Estadual, o programa tirou 90 mil crianças da fila. Nós zeramos a fila, né? Você é muito voltada à área da saúde, né? Não era, não, você sabe, né? Mas comecei, porque eu vi que era uma carência muito grande da população. Sim, é muito grande. Acho assim, é algo que, se você for na porta do hospital... A demanda é infinita. Infinita. A gente tem o hospital nosso regional aqui que atende... Referência, inclusive. Toda a região, que atende muito a cidade. Pouso Alegre, mas não sei quantos municípios aqui ao redor. Gente, é triste de ver o SUS como que tá. Quando a gente tem um trabalho desse, que abraça a comunidade, é muito bom, né? Um hospital que é referência do ponto de vista do SUS, é que tudo vem pra cá. Tudo. Região de saúde que a gente fala. E olha aí de novo como é que o conhecimento técnico me ajudou, né? Quando eu entendi que, como vereadora, a atenção básica é do município, eu falei, bom, vou liberar as consultas então dessas crianças. Porque se fosse cirurgia, já era mais difícil. Sim. Não tá na mão do município. Belo Horizonte, como é uma cidade grande, até faz. Mas o recurso, ele vem pago
pelo Estado, é repasse, né? E aí, a gente conseguiu destravar essa fila de oftalmologia infantil. Hoje sobra consulta em Belo Horizonte. E eu fui bater na porta lá do Estado, que eu sabia quem era quem tinha o dinheiro. E a gente entregou 18 mil óculos para essas crianças. Olha então, só. elas puderam, inclusive, escolher o óculos. Não era um óculos padronizado, para devolver esse desejo por estudar, né? Porque esses meninos às vezes saíam da sala, estavam tomando remédio de TDAH porque ficavam muito agitados, mas na verdade só não enxergavam o quadro. E assim a gente foi fazendo com outras especialidades, que mesmo não sendo médica, eu fui Você foi curiosa. Necessidade também, fui curiosa, saí perguntando, e esse jeito de, mas por que essa fila tá agarrada? Não, mas por que não tá andando? O que tá faltando? E nem tudo é recurso. A gente ouve muito deputado falar, né? Mandei R$1 milhão pra Santa Casa, mandei 500 mil pra comprar um mamógrafo. Tá, mas qual era o problema de verdade? No mutirão oftalmológico, não era recurso. O meu recurso ajudou a jogar luz no problema. Mas como nós fizemos pelo SUS, dinheiro tinha. Era articulação o que faltava. Era a diretora falar pra mãe que era importante combinar com o prestador de serviço da prefeitura e organizar essas fases aí de cada época, uma escola vai. No mutirão de cirurgia de endometriose, que é uma outra pauta que a gente ajudou a destravar lá em BH, o problema não era o médico, não era ter o bloco cirúrgico para operar, não era a triagem das pacientes, era a bendita da pinça, que o SUS não cobria. Aí sim foi recurso. Compramos a pinça, a fila foi destravada. Quase 200 mulheres operadas. Olha só. E aí tem que saber fazer as perguntas certas, porque imagina se eu mando dinheiro lá para o Hospital da Baleia, que foi nosso parceiro nessa primeira fase, para custeio. E aí o dinheiro se perde e tal, e aí você não consegue provar para a população para onde foi aquele dinheiro. Poxa, eu mandei quase R$600 mil. Quer dizer, quase 700. É muito dinheiro. A população olha aquilo ali e fala, uai, mas cadê? Eu continuo sem atendimento na UPA. Para onde foi esse dinheiro? Esses políticos estão roubando esse dinheiro todo. Então é importante também essa coisa dos mutirões, porque a gente consegue prestar contas, a população enxerga melhor. E assim, isso virou uma tendência lá em Belo Horizonte. Agora os vereadores ligam para os hospitais e falam que fila que tem aí pra gente fazer mutirão. Tá tendo gente, que nós queremos fazer mutirão, Aqui em Pouso Alegre nós temos também, uma chama Mutirão da Visão. Legal. Que é a época que eles trabalham também com as crianças da rede pública. Com oftalmologia, né? E aí tem o Miguelinho, né, do governo do estado agora. Sim. É muito bom. Que nasceu em BH. Isso é bom. Mas fala um pouquinho aí da sua adolescência, porque assim, você tem alguém na família que trabalha, que mexe com a política, que já foi algum político, ou você veio assim, dá para abrir mesmo a casa da família, não, como vereador e tudo mais. Eu, na verdade, assim, não tenho uma pessoa do meu núcleo familiar que já foi da política, mas eu tive um tio-avô distante. Ele era irmão do meu avô, Célio Trópia, e ele foi vereador em Belo Horizonte durante a constituição da nossa lei orgânica, que era o Wilson Trópia. Vira e mexe aonde eu vou, as pessoas perguntam, o que você é do Wilson Trópia? Porque é uma figura muito conhecida mesmo, assim, e ele dava cursos de autoconfiança, de autoajuda para muitos adolescentes, que é um negócio que depois eu vou contar para vocês, que eu acabei fazendo igual, sem saber dessa história dele. Então, ele marcou uma geração. Pessoal em torno ali de 40, 50 anos de idade lembra muito dos cursos do Wilson Trópia. E ele tinha uma frase que falava assim, que a crise é de caráter. E eu falo que a crise continua sendo de caráter, né? Com certeza. Então, eu tive esse tio-avô, ele faleceu em 2004, eu nasci em 94 e a gente não tinha convivência entre as famílias. Na verdade, eu fui descobrir da existência dele quando eu fui disputar minha primeira eleição em 2016. Então, eu não tive uma influência direta daquela convivência, de subir no carro de som sendo criança, nada disso. Mas depois que eu descobri a história dele, certamente, nem que seja espiritualmente, ele me aconselha de vez em quando. Ele acabou que deixou essa marquinha dentro de você, né? Deixou a pulguinha. Deixou. Mas a sua adolescência, como que foi essa trajetória? Saiu da escola, teve esse momento do Grêmio, onde você aprendeu um pouco, né? Porque o Grêmio, a gente começa a aprender bastante coisa né? nesse setor. E depois saiu da escola, o que você foi fazer? Fui para a faculdade, né? Fui para a Fundação João Pinheiro, entrei logo na sequência, graças a Deus passei ali de primeira na João Pinheiro, um curso danado, que era um vestibular diferente, sabe? Não era igual o Enem, e aí naquela época os colégios todos já treinavam a gente só pro Enem. Eu entrei na fundação, e aí na fundação, fazendo administração pública, eu comecei a me descobrir um pouco mais politicamente. Eu já gostava muito de política, mas eu achei que eu ia ser só servidora.
E aí, na fundação, eu entrei para 2 organizações que mudaram a minha vida mesmo. A primeira já nem existe mais, chama RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que foi uma rede que surgiu em 2013 para poder juntar pessoas que tenham ideias parecidas, de partidos diferentes, mas que têm valores parecidos, né? De sustentabilidade, compromisso com a transparência e tudo. E eles nos davam treinamentos para serem candidatos. Eu, jovem, falei assim, É o que eu quero. beleza, posso ser treinada, vou ser candidata daqui a 10 anos, né? O que tem? E eles falaram, não, você tem que escolher uma próxima eleição. Isso era 2014. E eu falei como quem se compromete a ir no mercado mais tarde. Falei, não, 2016 eu disputo a eleição. Com a E aí- cara e coragem. E aí né? contei pra muita gente. Olha Quando só. 2016 chegou, eu tive que disputar. E aí, a outra organização que eu entrei foi a Fundação Estudar, que é uma organização que foi criada pelo Jorge Paulo Lemann, que são donos, né, das principais empresas brasileiras, donos da Ambev, ele e outros sócios, né, são 3 fundadores, o Jorge Paulo, o Marcel Teles e o Beto Sicupira. E eles fazem essa reunião de jovens para mandar a gente para o exterior estudar, em boas universidades, com o compromisso de voltarem para o Brasil e transformarem a nossa realidade. Olha só. E eu entrei para a Fundação Estudar e encontrei na cultura da Fundação exatamente tudo que eu tinha dentro de mim, de brilho no olho, de vontade de fazer, aquela garra ali que eu já tinha. E a Fundação me conectou com pessoas que estavam sonhando muito maior do que eu. E isso foi muito bom. Tá bom. Porque eu falei, uai, peraí, eu tô achando legal mexer com política, essa galera tá clonando coração, tá construindo foguete. Que é isso? Esse pessoal é muito mais foda do que eu preciso arrumar um sonho então à altura. E aí isso reforçou a provocação que a RAPS tinha me feito de que eu tinha que ir pra A fundação política. foi um sinal de que realmente Foi. era isso que você queria, né? E aí, todo mundo achou super legal, porque a fundação naquela época era muito focada na turma do ITA, engenharia, o pessoal mais técnico Mais mesmo, ia técnico, pra mais- Stanford, né, estudar sobre tecnologia, e aí do nada tem uma menina que fala que quer ser Política. política. Eles falam, o que é isso? De Tá onde fazendo veio aqui? esse ET, né? Tava em Varginha, né? Então de onde veio esse ET? Fazer aqui. E aí, foi muito legal, porque ao mesmo tempo, eu fui meio precursora, assim. Depois, outros jovens passaram a buscar a fundação também com esse desejo de impactarem a política. Então, Você Tabata Amaral é da transformou. Fundação Estudar. Renan Ferreirinha, deputado federal pelo Rio, que também compôs o governo do Eduardo Paes, é da Fundação Estudar. E nisso a gente foi ampliando o nosso rol ali da área pública, e muita gente fala assim, ó, eu não quero mexer com política, eu não vou disputar a eleição, mas eu quero fazer uma fundação que treina servidores. Que treinar. E aí nasce uma outra organização social, aí tem gente que quer impactar o setor público através da educação, então a fundação virou esse ponto em comum, né? Virou um leque, né? Foi distribuído. E tem gente de tudo quanto é área, mas da política eu fui uma das primeiras, assim, Então, você foi a promissora de tudo, né? e aí é bem legal ver hoje como que tem muito jovem que já entra falando assim, eu quero ser presidente do Brasil. Falo, nossa, graças a Deus tem alguém que eu não vou precisar chegar até lá. Pegar essa bucha. Assim, sua mãe, como você comentou no começo, né? Que não Tadinha, é ficou de política. desesperada. Como que ela via? Se você é uma adolescente, uma jovem, que ela já imaginava, não, ela vai fazer uma faculdade, vai trabalhar. Graças a Deus fez concurso público, tá encaminhada. É. Era isso que a minha mãe pensava, né? Meu pai era concursado, aí meu pai sempre falava, eu também sou da rede pública. Falava assim, não, você tem que fazer um concurso público. Eu cresci na minha casa, não tem que ser Ouvindo concurso- isso, ouvindo isso. Mas aí, sua mãe via, o que sua mãe achava de tudo isso? Que ela imaginava que chegaria onde está hoje? Ó, no início, eu escondi, você sabe, né? Eu saía do colégio de uniforme e eu pegava ônibus pra ir pro partido, pras reuniões partidárias à noite. E a minha mãe falava assim, você tá indo de carona, né, minha filha? Você tá dividindo táxi? Eu, mãe, tô dividindo táxi. E eu pegando ônibus, aprendi a andar de ônibus em Belo Horizonte nessa época, 2º, 3º ano do ensino médio, porque eu realmente comecei a dar meu rolê ali pra entender o que eu queria fazer, né, da vida. Depois, quando eu decidi ser candidata a primeira vez, aí eu acho que ela entendeu que, de fato, não era só uma brincadeira, era minha carreira que estava em jogo. E abraçou o sonho, minha mãe, meus irmãos, meus tios, e aí virou um projeto mesmo. Projeto de vida, né? Minha carreira, é como se eu tivesse, de fato, abrindo uma clínica, ou tivesse indo advogar, todo mundo entendeu que eu queria muito aquilo. E a primeira eleição, que eu tinha 22 anos, não tinha formado ainda na Fundação João Pinheiro, e eu tive 3.146 votos. Depois dessa votação, todo mundo falou assim,
peraí, além de ser um objetivo dela, alguma coisa essa menina acertou, porque era voto pra inclusive eu ter ganhado se eu tivesse em outro partido. Mas foi ótimo não ter ganhado, eu falo que eu criei casca e foi tudo no tempo certo. E aí, depois disso, a família virou, sabe? E em 2016 eu perdi a eleição, formei na Fundação João Pinheiro logo depois, entrei pro Estado. Na verdade, eu tentei entrar pro Estado, mas era um governo que não gostava muito da nossa carreira, demorou a nos nomear, essas histórias de briga política. E aí, em 2018, eu recebi um convite de um colega da Fundação Estudar, que estava entrando pra política, que era o Thiago Mitrô, que foi deputado federal. O Thiago falou assim, Marcela, você que é desse meio aí de política há mais tempo que eu quero ser candidata a deputado e eu tô precisando de uma pessoa pra estar comigo, pra me ajudar. Falei, Thiago, você tá doido? Tem 15 anos, você não mora em Minas Gerais. Como é que você vai ter voto? Não dá tempo, não tem jeito. Ele, não, é obstinado igual eu. Falou, não, eu tô com o apoio aqui do Renova, tá tendo um movimento de renovação forte, eu vou pelo Partido Novo, você vai ver, eu vou conseguir. Eu já tô com um monte de contato no interior. Eu falei, uai, o máximo pode acontecer, dar certo. E aí, topei o desafio. Não, eu já tenho, né? E aí, nós topamos o desafio, começamos na sala da casa dele com mais uma pessoa no time, que eu falo que era 2,5, porque era um estagiário, então era 2 pessoas e meia. E aí, a campanha foi ganhando corpo, buf, Thiago teve 70 mil votos, 71 mil votos, ganhou a eleição, foi pro Congresso, e na sequência, o governador Romeu Zema se torna governador, nomeia a minha turma. Eu falei, agora que nomeou? Agora eu já quero disputar a minha eleição, né, em 2020, de novo para vereadora. E aí eu fiquei um tempo na Assembleia, pegando inclusive mais experiência, e em 2020 eu disputei minha eleição, aí tive mais de 10 mil votos, foram 10.700 votos, e entrei na Câmara Municipal. Olha só que bacana, 4 anos depois, você deu esse boom em votos, né? É o que eu falo para essa geração, né, a gente precisa persistir, porque não cai do céu, não é simples, exige tentar, errar, acertar, errar mais um pouquinho, acertar de novo. Eu olho para trás, da minha primeira eleição até hoje são 10 anos. 10 anos de carreira eleitoral, fora o engajamento antes estudantil, né, que eu já tive. Então não é do nada. Não é do nada que você vai se tornar vereador, faz parte perder uma primeira eleição, faz parte ter uma frustração de um vestibular para sua carreira. E eu acho que como a gente tá numa era de muita de tudo é muito instantâneo, a gente tá com pouca paciência para coisas que exigem paciência. Exatamente. Também não adianta ganhar de primeira e achar que num mandato você vai resolver todos os problemas do Brasil. A juventude tá muito errada nesse ponto. Hoje, ansiosa. Tem muita ansiedade, quer tudo para ontem. Acho que a tecnologia, a internet, tudo mais é muito bom, mas fez com que essa juventude fizesse querer tudo de uma hora para outra, né? Porque na internet você piscou, aconteceu, e eles querem que isso aconteça na vida real, né? E às vezes não é bem por aí. É bem longe disso. E a gente vê. E eles acabam enxergando vocês como, foi tão fácil chegar ali, mas não sabe como que foi a caminhada antes de tudo isso, né? E foi muito por isso que eu criei um projeto que chama Programa de Liderança. É um programa focado em jovens de 16 a 30 anos, para a gente conversar sobre tomada de decisão de carreira, tomada de decisão de vida. E esse programa, eu me inspirei na Fundação Estudar, porque é a cultura que eu aprendi lá. E eu formatei um curso que é muito parecido com o que eles já têm de programa mesmo, que fala sobre 7 valores que foram identificados em pessoas de alto impacto e que têm carreiras de sucesso. Os valores são sonho grande, protagonismo, conhecimento aplicado, execução, gente boa, integridade e legado. E aí no curso a gente trabalha um por um. E é super legal, porque quando você fala de sonho grande para um jovem de 16 anos que tá escolhendo qual vestibular fazer, o fim do mundo dele é o vestibular. Eu não sei se eu tô escolhendo certo, meu Deus, aquele medo, aquela ansiedade. Daqui a 10 anos eu quero estar milionário e tal, o mundo tá acabando. E aí, quando você pega um jovem que já tá ali com 22, 23... Já sabe o que quer. Às vezes, né? Porque quando você entra na faculdade, você não precisa pensar muito. O próximo semestre já tá planejado pra você. Você pode só passar por aqueles 4 anos. E eles assustam e falam assim, uai, e agora? Eu formo no final do ano e eu quero fazer o quê? Era isso que eu queria. Eu vou pra onde? Eu tô no direito, eu vou fazer concurso, eu vou pra um tribunal de justiça, eu vou advogar num escritório privado, eu vou ser assessor. O que eu vou fazer? Meu Deus, passo a faculdade, não fiz estágio.
Então, assim, Porque a faculdade é teoria, a prática é outra Exato. coisa. Né? Eu, na área de educação, gente, eu falo assim, se você formou em pedagogia, formou em letras, é o pega o seu básico. diploma, põe na gaveta e vai com a cara e coragem, porque a prática é totalmente diferente. E aí, a gente ainda pega esse jovem que, beleza, escolheu vestibular, fez faculdade, tá super convicto ali, formou, começou a trabalhar até que dá 28, 27, 28 anos, ele assusta e fala assim, Eu não fiz já nada. não era pra eu estar com a minha casa própria? Nossa, gente, mas eu tenho que casar, que horas que eu vou ter filho? E aí, dá aquele desespero, será que eu tô na carreira certa? Será que eu perdi esses últimos 10 anos? E aí, aquela ansiedade, aí a gente bota a bola no chão, fala de sonho grande, fala de protagonismo, fala de execução, provoca esses jovens a pensarem os próximos 10 anos e como que eles tomam melhores decisões. E é um programa que já tá na 6ª edição. Olha só. Esse ano nós atingimos 260 na turma, é a maior edição da história, mas de impacto no total, quase 500 jovens. E é interessante que você falou, de fazer com que esses jovens pensem daqui 10 anos, o que vai ser, como que vai ser, o que ele almeja, tudo. Porque os jovens de hoje não pensam, eles não vivem. Eles não sonham. Não, eles não Os têm jovens ambição. hoje, eles não têm, muitos não querem sonhar porque ou sentem que não vale a pena, que o país já era e que não vale a pena sonhar e que não vai dar certo. E muitos não sonham porque não foram ensinados a sonhar. E aí você pega jovens de ensino médio de escola pública, a diretora tá ali se esforçando para que ele forme, para ele poder ser caixa de supermercado. Exato. Que não tem demérito nenhum, óbvio. Mas, poxa vida, passar a vida sendo caixa de supermercado? Mas aí A gente quer que as pessoas cresçam, né? A gente tinha um aluno, porque a minha escola é até o 9º ano, né? E depois, no ensino médio, muitos deles almejam ir para o Instituto Federal. Aham. O IF, aqui em Pouso Alegre, nós temos o É IF. que vocês têm essa oportunidade aqui, né? Temos aqui. E aí eu falo com os alunos lá do 9º ano, gente, vamos estudar, vamos se dedicar, vamos isso, aquilo. Ah, pra quê, tia? Pra quê? Aí eu falei, você vai pro IF, mas pra que eu vou fazer lá? Ah, eu não, vou ficar onde eu tô mesmo. Mas assim, gente, falta ambição, falta. Aquela vontade de crescer. Mas a gente vai puxar a realidade da família. Pai e mãe também não dá esse incentivo. Pai e a mãe também tá naquela vida, aquela mesmice. Então, Descrença. falta muito. Quando a gente tem esse grupo, esses projetos de fora, que traz essa ambição, que traz essa vontade para esses jovens, é muito bom. Não, e o legal do programa de liderança é que eu junto aluno de escola particular de Belo Horizonte com gente que mora na roça, no interior de Minas. E aí o menino lá da capital, da escola particular, tá achando que o maior desafio dele é passar na prova de física. E tá o menino que mora na roça, doido pra fazer aquele curso ali, porque é a oportunidade que ele teve, que ele nunca ouviu falar de liderança, porque é só curso caro, e a internet dele não funciona. Então, assim, é um choque de realidade que só a turma já ensina uns pros outros. Falar, um aprende com o outro. É muito legal. E eles têm esses momentos de troca, o curso é remoto, é totalmente gratuito, a gente tem um encontro final lá em BH, que aí é festa, né? Os meninos se encontram, a gente marca visita no Mineirão, é aquela confusão. E isso gera uma comunidade que eu espero que eles tenham com o programa de liderança daqui a 10 anos, o que eu tenho com a Fundação Estudar. O programa de oftalmologia infantil não nasceu da minha cabeça. Nasceu de um amigo meu, da fundação, que tem uma ONG, que é a Renovatio, que roda o Brasil fazendo mutirões de oftalmologia, e que eu conheci e falei, Ralph, quando eu for vereador em BH, nós vamos levar a Renovatio pra lá. Olha só. Então eu quero que eles tenham esse nível de vínculo, de brincar, talvez num bate-papo hoje do programa. Não, fulano, nós vamos ser sócios no futuro, vamos ter um bar, vamos ter um hospital. Tem gente do PDL que sonha em ter um hospital. Pois faço votos que daqui a 30 anos olha só, eles brinquem e falem assim, tá vendo? Eu conheci meu sócio no programa de liderança. Eu descobri que eu queria ter um hospital no programa de liderança. Ou então, eu vi que eu tava na carreira errada no programa de liderança. Eu achei interessante também trabalhar o legado, né? Porque meu marido fala muito que ele não quer deixar herança pra nossa... A gente tem uma menina, né? Ele não quer deixar herança, quer deixar um legado, né? Uma história. Exato. É totalmente diferente, né? Porque hoje a gente tem muita família que se preocupa com herança, com o físico, com o palpável, né? Sim. Mas esquece que você deixar uma história, deixar um sonho mesmo para os seus filhos é totalmente diferente. E né? por isso que o legado tem que ser o último valor. Porque depois que eles já aprenderam como tirar ações do papel, fazer networking, executar as coisas, aí eles vão entender o que é legado. O que é legado, gente? Você não acorda de manhã e fala assim, nossa, estou pronto para deixar um legado.
Não, Não, legado, de repente, você olha pra trás e fala assim, nossa. você constrói. Né? Gente do céu, tem 10 anos que eu tô nesse negócio. Nossa senhora, vocês lembram quando eu comecei? Vocês lembram o tamanho que era meu salão? Que era só uma portinha na garagem da minha casa? Olha só, hoje nós temos franquia. Isso é um legado. O legado, em geral, eu costumo dizer que alguém te conta, né? É. Que você não costuma perceber, porque você vai vivendo dia a dia. Quando você assusta, alguém te fala, fulano, você tem que comemorar 15 anos sua empresa. Ou 10 anos que você tomou aquela decisão lá atrás, que você mudou de curso e que você teve que recomeçar do zero. E agora, olha aí onde é que você chegou. Que a gente esquece, né? É. Que hoje nós temos muitas coisas que a gente almejou 5 anos atrás. Nossa, mas até falando um pouquinho da gente aqui, foi muito Como isso, começou né? aqui, Como pois é, o começou. estúdio, imagina. A gente anda pelo centro, que nosso estúdio era numa salinha comercial pequena, que às vezes quando ia muita gente para poder fazer podcast tinha que ficar um pouco para fora, para dentro. Que não cabia, né? E depois a gente foi crescendo aos poucos. Aí chegou aqui nessa casa. Hoje é uma empresa que tem vários segmentos empresariais. Falei assim, gente, como que a gente cresceu? Foi crescendo, vendo? né? Isso daí. E eu vejo assim, interessante Tem que que a ver nossa o copo filha meio tá cheio, vendo tá isso. vendo? É. Tem que ver o copo meio cheio. Claro que tem problema. Sim, Mas olha o tanto de muita. cliente que vocês têm, como que vocês conseguiram Eu falei assim, crescer. quando a gente começou, eu tenho uma empresa minha, né? Eu trabalho com recrutamento. Quando eu trabalhei com a minha empresa, eu falei assim, gente, mas o começo é muito difícil, né? É. Aí começou a passar um mês, eu falei assim, gente, quanto tempo dura esse começo? Porque o negócio tá difícil. Mas você vai criando experiência, vai criando maturidade. Quando você vê, você já tá lá em cima, né? Isso é muito bom. Exato, é isso. É 1% melhor todo dia, sabendo muito bem onde você quer chegar, mas também curtindo o processo. No Sonho Sim, Grande, a gente sim. fala muito sobre isso. Tem que ter pequenos sonhos Sim, grandes no meio do sim. caminho, para você poder celebrar, para você poder curtir as pequenas vitórias, porque o salto nunca é assim de uma É. vez. Nunca. Quando você olha para trás, você vai vendo, fala, poxa, eu mesma, né, quando disputei a primeira eleição, eu lembro direitinho, em 2016, cara, tudo era uma vitória. Consegui o comitê que eu queria lá no bairro, foi uma primeira vitória. Consegui a primeira doação, foi uma primeira vitória. Depois consegui mobilizar o pessoal, fazer meu primeiro vídeo bem editado. Consegui a doação de um amigo que fez a identidade visual. Foram pequenas vitórias. Foi. Hoje, né, às vezes a gente já tem mais condição, quer trocar de identidade, já liga para aquele fornecedor, já troca, isso já não é mais um motivo de desejo. Mas a gente não pode se acostumar, porque senão Não. a gente esquece de onde a gente Mas é por veio, isso que a né? gente tem que sonhar, porque se chegou, conquistou E dá isso. pra fazer, ué. Aí ele sonha mais alto, ele vai subindo o degrau, né? Uma Exato. escada que não tem Foguete fim. não tem ré. É uma escada que não tem fim, né? Então a gente tem que estar sonhando constantemente. Eu concordo. Mas e trabalhar com essa geração, a gente fala geração Z, né? Que é a geração Desafiadora. aí é muito difícil, porque fazer com que eles sonhem, acredite no sonho deles é muito difícil. Ao mesmo tempo, é uma geração interessante quando a gente pensa como que eles são mais preocupados com responsabilidade social, com o impacto que uma empresa tem, por exemplo, no meio ambiente, com outras pessoas, o cuidado entre si, com a saúde mental. E isso é uma coisa que, por exemplo, nós e os nossos pais, a gente não teve muito, né? Não. Era aquela coisa de... Eu mesmo já sou da geração que tem que ralar 12 horas por dia, que senão você não vai ser bem sucedido. Tem que trabalhar, não tem esse mimimi. Gente, 1 hora você vira burnout. É. Tem que ter equilíbrio. E essa geração me ensina muito. Que tem que ter hora que tem que parar, que tem que ter hora que tem que descansar. Eles precisam um pouco de um choque de realidade, que hierarquia existe, que nem toda decisão é questionável, que nem toda decisão eles vão participar. Mas eu acho que é um bom mix. E eu até me dou bem. Como a minha mãe me pediu pra não ser, cá estou eu, professora de jovens adolescentes, inclusive adorando lidar com adolescente, Não, né? é bom. Eu gosto de trabalhar com adolescentes porque você Eu gosto. aprende muito com eles. São pessoas, são pensantes, né? Eu falo assim, cada pergunta que sai da boca desses jovens, dessas crianças, Não, só dá uma Se esperança na assusta, gente, que a gente pode ficar tranquila. Quem tá vindo tá dando tá certo. dando certo. Tem uma geração que tá dando certo. Também acho. Mas tudo depende muito da família também. Sim, né? apesar Eu acho de não quererem sonhar, eu acho que isso é um problema que dá pra resolver. mas dá sim. Sendo exemplo, né? Trazendo a turma para projetos, por exemplo, que podem dar certo. E eu acho que, inclusive, o programa de liderança permite essas conexões. Para que eles falem, uai, eu tô aqui acomodado, tem um outro menino ali que tem muito menos do que eu e tá sonhando muito mais alto, uai, também vou sonhar. Também quero aquilo que ele tá Sim. conseguindo. Isso é muito bom. É um dos programas mais legais que eu tenho e é um programa meu mesmo, assim, né? Não é do mandato da vereadora, mas eu falo que me renova, porque é tanta pauta difícil lá na Câmara, que na hora que eu tenho que falar do programa de liderança, é sorriso no rosto e
notícia boa. É meu filho, né? É meu menino de 6 anos já, né? Que nasceu em 2021. Mas já tá andando, já tá quase na internet, mas isso é muito bom. Mas falamos aí da nascimento, da fase da adolescência. E a mulher hoje casada, família, como que é? Noiva, gente, noiva. que lindo, Noiva desde o ano passado. E, se Deus quiser, ano que vem eu caso, né? Porque ano eleitoral não é ano da gente casar, não, que é sempre muito confuso. Eu falo assim que é muita coisa acontecendo na eleição. Tomar sua Copa. Copa do Mundo, eu fico vendo uns memes na internet, eu falo assim, gente, esse ano tá muita coisa acontecendo. Mas eu hoje tô com 31 anos, né? Faço 32 já, tenho esse sonho de casar, o sonho de ser mãe, como a maioria das pessoas, né? Sim. Não tem nenhum sonho muito mirabolante. É esse desejo de ter uma vida equilibrada, de conseguir continuar correndo as minhas meias maratonas, né? Seus filhos, e, claro, botar uns meninos aí no mundo, né? Pra gente arrumar um problema diferente pra tomar conta, né? Eu já tomo conta da cidade, agora eu tenho que arrumar uns meninos. Mas isso aí é cenas dos próximos capítulos e sou corredora, né? Gosto muito de correr, gosto muito de cozinhar, adoro vinho. É um hobby que eu tenho. E depois desse giro aqui no sul de Minas, eu tô ficando chata até pro café, tá? Não é só pro vinho, não. Vou começar a ficar sommelier de café. Falando em café, nossa, você bebeu o nosso Tomei, café. delícia. Aqui, né? Era um expresso, não era? Um café, muito gostoso. Esse café era aqui da região, é um café gourmet da região, que é café show de bola, mas é um bom café demais. Já podem patrocinar, viu, gente, o podcast aqui, porque tava uma delícia. Mas é companheiro nosso aqui, então café pingalzinho, muito bom. Muito bom. Mas você chegou aqui no sul de Minas para fazer um trabalho aí diferenciado, né? Para poder dar uma corrida na região, né? Foi ótimo. Eu estive em Três Pontas, fui até Varginha, agora tô aqui em Pouso Alegre. Hoje vou encontrar a turma do Partido Novo aqui à noite, né? Que é o pessoal do nosso núcleo. Amanhã vou para quer dizer, hoje à noite eu já dormi em Itajubá e termino em Lavras, dando uma palestra lá na Universidade Federal, inclusive sobre liderança para um público jovem lá na universidade. Tem sido um recorrido super legal de trazer mesmo experiências de Belo Horizonte para cá, escutar o que o sul de Minas tem também a nos ensinar e promover esse intercâmbio, né, entre as cidades. E eu vejo que já tem muita coisa que dá pra gente fazer, os próprios mutirões, a pauta da inovação, que eu falei pouco aqui, mas eu estive no Porto Seco, lá em Varginha, e eles estão criando agora um parque tecnológico, e isso tem tudo a ver com o nosso BHTech lá em Belo Horizonte. Então, essa pauta da inovação, eu sou super entusiasta também para que a gente promova esse desenvolvimento das cidades para além do agro, né? Para além do comércio e também de maneira integrada, né? Que a tecnologia ajuda todo mundo, né? E é interessante você passar pelo interior, porque você pode trazer uma bagagem boa pra gente, mas a gente também pode entregar para vocês. Com certeza, né? E abrir portas em BH. Porque Sim. a burocracia está toda em Belo Horizonte, as decisões são tomadas em Belo Horizonte, e eu posso até não conhecer todo o interior de Minas, mas de Belo Horizonte, de burocracia, eu conheço. Então, o que precisar de resolver lá em BH, o gabinete está de portas abertas, o mandato sabe transitar muito bem nesse mundo aí do poder e tudo mais, e eu sei que muitas vezes o interior precisa, né? De acessar essa burocracia que está na capital. E a gente aqui no sul de Minas está muito longe de Belo Horizonte, Sim. né? Então a gente precisa desse... Muito perto de São Paulo, né? Eu falo assim que tem muita gente que fala que a nossa capital é São Paulo, né? Que a gente tá um pulinho daqui, né? Mas a gente façam isso, que a gente não pode perder vocês. Não pode. Sul de vocês, os bons cafés, os bons rodeios, exposições. Nossa, nós temos muito que honrar esse sul de Minas. Estamos aqui do lado da terra da mexerica. Então, assim, tem muita coisa boa nesse sul de Minas que a gente não pode perder. Os doces de Machado, que eu sou apaixonada. Então, tem muita coisa boa. Você tem que conhecer um doce indo para Inconfidentes. Então, quando você for indo para Confidentes, você vai conhecer um doce bom também. Inconfidentes. Você falou aí uma cidade que me lembrou uma história mais ou menos boa. Teve uma mulher de Inconfidentes que procurou o mandato. Ela tem endometriose, falei aqui do mutirão, né? E ela falou, Marcela, minha região não tá operando, eu preciso muito operar, preciso ir pra Belo Horizonte. E ela foi pra Belo Horizonte operar com o nosso mutirão. Olha só que interessante. Das 188 mulheres operadas, metade é do interior. Pra você ver que esse é um desafio que nós precisamos encabeçar no estado, ou para ter um hospital referência da mulher, ou para equipar melhor os nossos hospitais, sabe? Às vezes pegar macro-regiões e trabalhar isso aí, né? Fila da endometriose tá um horror no estado. E é uma doença triste, né? Porque
envolve muita dor, a mulher sofre ali no período menstrual, então é uma coisa que é difícil de identificar, porque mulher sentindo dor, né? Esse é o nosso natural, né? Quando a gente fala de trabalhar as doenças, de trabalhar esses programas, eles pensam muito no câncer. Exatamente. São doenças mais, entre aspas, Câncer mais de comum, mama, maternidade, é o foco quando a gente fala de saúde da mulher, né? Agora a gente tem Nós outros temos pontos. endometriose, ovário policístico, a gente tem mulheres com problemas sérios de tireoide, que muitas vezes precisam operar. Eu tenho hipotiroidismo, Eu tirei glândula de Tá tireoide. vendo? E isso, às vezes a mulher tá com uma anemia, aí enche ela de vitamina, aquele trem, quando vai ver é um sangramento anormal, que ela poderia botar um DIU, que tem no SUS, mas ninguém teve esse clique. E às vezes a pessoa, por falta de informação, é a pessoa mais carente, não tem esse conhecimento também, Não né? tem, gente. Inclusive, no nosso mutirão, nós operamos mulheres que tiraram o útero pra melhorar a dor, porque estavam com muito mioma, né? Fruto da endometriose. E voltaram pra mesa de cirurgia pra tirar os focos ali dessa endometriose infiltrativa que a gente fala, de novo. Muitas vezes deixaram o sonho de ser mãe pelo caminho, porque foram mal diagnosticadas e Olha mal só. tratadas. Então, assim, o SUS falhou com elas uma vez, e agora a gente não falha mais com o mutirão lá no Hospital da Baleia, isso é que, ó, tô tirando leite de pedra pra conseguir pagar, e mesmo assim tô manter, longe né? de zerar essa fila, pensando no estado, né? E em Belo Horizonte eu achei que eu fosse zerar a fila, mas tem tanta mulher com caso mais grave vindo do interior, que as de BH a gente tá fazendo a cada uma de BH faz uma do interior, uma de BH, uma do interior, porque tem muito caso grave. Metropolitana também não tem atendimento, e é uma pauta que inclusive o secretário estadual ficou muito preocupado, falou: Marcela, você descobriu um buraco no nosso Sistema Único de Saúde, porque, como você muito bem disse, a endometriose, ela estava no rol da ginecologia. Então, se a fila tem 500 mulheres, eu não sei se é operação de câncer, de colo de útero, ou se era de endometriose. Quando a gente não sabe o tamanho do problema, como é que a gente faz para resolver? Agora, ele falou que vai criar uma classificação no SUS de endometriose, tanto para diagnóstico, quanto para encaminhamento e quanto para É cirurgia. porque muitas das vezes não sabe aonde está o problema, vai curar só os sintomas, né? Vai tratar os sintomas, mas o problema mesmo tá ali. E aí o médico não sabe que é endometriose, diagnostica diferente. Essa mulher depois volta, gera um gasto duplicado no SUS. Então, é o que eu falo da técnica, né? Não basta só colocar recurso, tem que saber resolver o problema. Tem que saber resolver o problema. Tem que saber aonde que é a fonte, né? É igual médico, aí você vai num dentista quando você tá com uma dor no pé? Nunca. Não, você vai num médico ortopedista, porque ele entende do assunto. E aí você espera que ele te dê o remédio certo, o fisioterapeuta certo. Como é que a gente vai fazer diferente no estado, Mas né? eu acho que falta muito também esses especialistas no SUS, né? Porque tudo é clínico geral. Aí Sim. faz aquela bateria de exames de sangue para tentar imaginar o que está acontecendo. Mas se você vai no especialista mesmo do problema, Sim. é muito mais prático, né? E falta político que entende de máquina, da máquina pública, né? A gente na Câmara hoje, eu sou a única que fez administração pública. Olha. Na Assembleia não tem ninguém formado nessa área. Tem direito, em outros cursos e tal, mas em administração pública, para saber como é que vota um orçamento, como é que remaneja um orçamento, como é que executa uma emenda da forma correta, como é que presta contas de uma emenda que foi para uma organização social sem corrupção, do jeito certo. Então, nós precisamos também qualificar os nossos quadros políticos para gastar melhor o nosso dinheiro, né? Mas é como eu te comentei, né? Tem muitos cair de paraquedas, né? Sim. Quer para ser mais popular ou porque pensando num salário mais acessível, uma facilidade muito grande de entrar em certos locais, então acaba que isso daí vai inflamando nossa Pelas política, razões né? erradas, né? A gente tem que entrar pra Exatamente. política por vocação, por vontade de cuidar das pessoas, de resolver problema e de agregar algo pra mesa, né? E não para ficar famoso, pra poder ganhar um bom salário, pra poder acessar o poder. Não é por isso, né? A razão tem que ser outra, não é por causa de um cargo. Tem que ter um projeto, né? Eu lembro de um político que veio aí muitos anos atrás, famoso, foi em São Paulo, na campanha dele, o que um deputado faz? Não sei, mas me elege que eu vou te mostrar como que é. Eu falava assim, gente, Vergonha. ganhou como o melhor voto na época, É uma né? Eu falei vergonha, assim, gente, né? eu falo assim, como que faz uma coisa dessa? Como que o Brasil chegou a um ponto desse, né? Mas você como mulher, lá na Câmara, e como que é? Lá o lado feminino lá é muito grande, tem muita mulher pra estar te apoiando, ou é uma briga sozinha, como que é? Não, sozinha não mais. Graças a Deus, assim, hoje nós temos 1/4 da Câmara é feminina, são 41 vereadores.
E a gente tem uma bancada forte, né, liderada por uma colega, eu sou vice-líder da bancada feminina, e isso facilita muito o trabalho, porque diferente de outros espaços em que só eu sou mulher, quando tem uma piadinha, quando tem uma ofensa, quando tem um atropelo, ninguém intervém, né? Fica aquele climão e tal, mas ninguém interrompe. Ninguém fala nada. Quando você tá num ambiente que tem outras mulheres, talvez naquele momento que você tá meio sem força ali, você não consegue lutar, não consegue comprar aquela briga, vai ter uma outra que vai falar. A mulher é muito unida nesse ponto, né? E assim, lá na Câmara mesmo, sendo mulheres de diferentes espectros ideológicos, a gente comentou aqui mais cedo, né? A gente tem pessoas que estão lá na direita, radical, conservadora, e a gente tem que estão na esquerda, radical, ultra progressista, e essas mulheres conseguem sentar na mesa para cooperar. Nós fizemos uma ação super legal no ano passado, para esse ano, que nós indicamos cada uma R$100 mil para comprar um mamógrafo para o Hospital Sofia Feldman, para acelerar ali a fila de mamografias que estava super agarrada em BH. Então, não tem ideologia, né? Câncer de mama. Nada. A compra do mamógrafo, dinheiro é dinheiro. Então, assim, Exatamente. a gente consegue passar por cima desses desafios, e eu digo que até mais que os homens. Que às vezes tem mais ego, na hora de negociar um projeto não querem voltar atrás, não querem abrir mão, porque isso pode parecer uma fraqueza, que na verdade transmite uma grande insegurança, né? Como se abrir mão para um consenso fosse perder força. Isso eu acho que é uma grande habilidade, é uma coisa a ser honrada, inclusive, né? Se você consegue entender que você tem que dar um passo atrás, ter essa humildade para que uma pauta prospere, poxa vida, é isso que a sociedade precisa. E entre mulheres, esse trato ele é mais tranquilo. Pelo menos a minha experiência é mais tranquila. Mas porque a mulher é muita emoção, ela tem esse cuidado. O homem é muita razão, muito explosivo. Agora a mulher tem esse jeito mais... O homem é inseguro. Ele acha que para demonstrar força ele tem que falar mais alto, ele tem que gritar. A gente é mais jeitosa, que negócio. Mais carinho. E vai organizando e dá um sorriso ali, consegue as coisas. Então. Bate, dá um carinho. Eu vejo que nós somos mais estratégicas. E é óbvio que eu já tive N episódios com outros vereadores que me desrespeitaram, me destrataram, porque além de ser mulher, eu sou jovem, né? Sou uma das mais novas da Câmara. E apesar de ter sido reeleita com a 5ª maior votação da cidade, que eu tive 17.800 votos, tem vereador com metade da minha votação que quer crescer pra cima de mim. Meu filho, primeiro mandato foi o meu filho. Calma. Você tem que comer muito capim pra chegar onde eu cheguei. Ué, me respeita, né? Porque eu sou nova, que eu sou inexperiente, não. Tem muita casca aqui. Nós temos nosso vice-prefeito, que é bem novo também. Eu ouvi falar super bem dele. Nossa, Igor, não é? Igor Tavares, muito. Nossa, uma belezinha ele, um grande companheiro, amigo nosso. E ele também tem essa vontade de crescer, ele tem a parte mesmo de empresas em Pouso Alegre, muitas indústrias que estão chegando em Pouso Alegre. Ele tá trazendo, né? Que legal. Nós tivemos agora a Unifei em Itajubá, né? Que é a faculdade lá federal que tem, ele trouxe Pouso Alegre. Nós temos um braço da Unifei aqui em Pouso Alegre agora. Gente. Novo, é um menino. Você olha pra ele e passa vontade de descarregar ele no colo, porque eu tenho 40 e poucos anos, então olha o Igor, vai vontade de carregar no colo. Não, mas isso é importante, essa visão de futuro, gostoso, né? O prefeito já é um homem mais maduro, e ele, a juventude junto com ele, então casou muito bem. Bom né? demais isso, que as duas gerações também consigam, né, trabalhar juntos aí pela cidade, isso é fundamental. Mas é muito bom. Deixa eu dar uma olhada no nosso tempo aqui, então estamos quase chegando no final, mas o que você almeja aí pro futuro? O que você tá... Quais são os seus planos? Então, gente... Qual o degrau a mais aí que vai chegar? Pois é, esse chamado já bateu, né? Preciso ser transparente que eu já fui convocada pelo partido para ser pré-candidata, né, a deputada esse ano, deputada estadual, e de fato, com todo o trabalho que eu venho fazendo em Belo Horizonte, eu senti que eu cheguei num teto de capacidade de execução mesmo. Tem pautas que eu quero entrar que são fundamentais para a região metropolitana, para Belo Horizonte, mas que o vereador não tem assento na mesa. Vereadora mulher, então, né? Nem se fala. E o deputado, de fato, ele acessa mais recurso, ele cobra mais o governador, ele pode bater na porta do município e falar assim, ô prefeito, vamos dar um exemplo lá em Belo Horizonte, prefeito Sabará, vou integrar sua tarifa do ônibus com a de Belo Horizonte? Eu vou sentar com o prefeito de Belo Horizonte junto aqui, a gente vai fazer isso acontecer. O prefeito de Betim... Tem mais acesso, vamos organizar o nosso rodoanel aqui, porque a metropolitana precisa. O prefeito de Confins, nós temos que organizar, temos que brigar por um VLT para chegar no aeroporto, porque tá ruim essa mobilidade. Então,
eu tenho esse desejo hoje, não é de crescer pelo cargo, mas é de conseguir acessar mais ferramentas para trabalhar mais pela população. E, naturalmente, o interior precisa participar disso. Tem muita coisa que nós fizemos em Belo Horizonte que pode servir para o interior, mas tem muita coisa agarrada no interior que se resolve lá em Belo Horizonte. Que se resolve na cidade administrativa, que se resolve com uma mudança de lei na Assembleia. Então, meu mote tem sido o seguinte, que não adianta Minas estar nos trilhos se a gente não tem maquinistas, né, preparados ali para conduzir o Estado. Precisa de uma equipe boa, né? Então, esse é um próximo objetivo que eu tenho trabalhado e tenho aglutinado pessoas em torno desse sonho, sabe? Isso é bom. E você tem uma turma boa que tá atrás de você e caminhando junto, né? Muitos jovens, muitas mulheres, muitos empreendedores. Marcela, mas é muito gostoso. Obrigada. Tem muita coisa para falar ainda, mas o tempo é curto. Aqui o meu companheiro já apagou a luzinha ali para falar que tá acabando. Mas interessante, eu quero agradecer você aqui da nossa região. Falar que sul de Minas, Pouso Alegre está de portas abertas. Obrigada. Espero revê-la outras vezes aqui. Com certeza. Pela nossa cidade, nossa região. Eu desejo que a gente precisa muito de você. Combinado. E eu falo que Pouso Alegre, vocês falaram que estão muito longe de Belo Horizonte. Estão nada, gente. Vocês são privilegiados, a estrada é ótima. Fernão Dias não direto. Pula, a gente tá aqui. É logo ali. É logo ali de Mineiro. E eu falo, né? O sul de Minas é muito, muito rico pro nosso estado. Vocês têm um clima diferente aqui quando a gente fala de empreendedorismo, de ter mais ousadia para arriscar, de geração de emprego, de mão de obra qualificada. Então, nós precisamos aprender muito com o sul de Minas, sabe? Sim. E claro, né, continuar produzindo esse café maravilhoso que a gente adora. Não chega quase nada pra nós, né, que vai tudo pra fora. Tudo pra fora, mas faz parte, vocês estão ganhando dinheiro e é por isso que movem parte do nosso estado também com essa economia maravilhosa. Mas é isso aí, então quero agradecer você também que Obrigada. esteve conosco, participando, acompanhando, dizer que Conectando Histórias tem muita coisa boa pra vocês aí pra frente, muitos outros convidados. Marcelo, um dia vai voltar? Com certeza, e olha que quando eu prometo eu volto, viu? Se eu aparecer aqui pra tomar outro café desse, vocês vão assustar. Então é isso aí, gente. Obrigadão pela companhia de vocês e até a próxima.